Nós temos, de fato, com essa casa, ligações muito especiais, muito profundas, e é sempre uma alegria no sentido muito positivo dessa palavra, que nos traz quase que uma preocupação em vir ao novo mundo, no bom sentido, no sentido em que nos preocupamos de aqui estar. Então, mais ou menos, há umas 3 semanas começamos a ler sobre o tema desta manhã, para de algum modo ir nos preparando. E quando vimos chegando, que estacionamos o carro, ouvimos uma música, e eu ainda pensei assim, daqui dá para ouvir a igreja, né? Eu passei ali, tinha muita gente na igreja, e aí eu vim entrando, não, é o coral, né? E fui entrando naquele êxtase do coral, e aí quero sugerir para as meninas o coral, um coral muito feminino, muito bonito, né? Preparem, né, digamos assim, um leque de músicas sobre Maria para o MIEP, né? Seria muito bem-vindo essas vozes femininas. Há muitas versões da Ave Maria, e façam todo o esforço para irem nos ensaios, porque as vozes de vocês são muito importantes para todos nós. Está extremamente bem trabalhado, né? Particularmente eu gosto muito de canto coral, acho uma espécie de metáfora da vida, porque precisamos estar todos juntos cantando no coral, mas cada um tem que fazer muito bem a sua voz para que a voz dos outros saia muito bem. Então, é uma relação de individual com coletivo muito, muito bonita, é uma metáfora da vida, e ainda por cima um coral é regido, então dá muito essa ideia de vida. Bom, mas sobre o tema de hoje, né, Maria, a acolhedora dos sofredores, de certa forma é um preâmbulo daquilo que vamos ver no MIEP daqui a mais ou menos 2 meses, em que estaremos reunidos para essa atividade. E esse é um tema que, à luz da perspectiva espírita, nos dá uma compreensão muito singular dessa personagem da história, ao mesmo tempo em que buscamos na literatura espírita as fontes, e elas são relativamente escassas. Então começamos revisitando o Novo Testamento. O que se diz sobre Maria? Se nós pegarmos o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, nós vamos ver uma diferença bastante significativa. Primeiro, porque no Evangelho de Mateus, aquele episódio que inaugura o Evangelho, que é a narrativa do nascimento de Jesus, ela é feita de uma perspectiva masculina. Tanto é que Mateus ocupa o primeiro capítulo do seu Evangelho, remontando aquilo que é a origem de Jesus. Então, a sua árvore genealógica, de modo a legitimar que Jesus seria um filho do rei Davi. Então é como se Mateus quisesse contar para nós uma história e dissesse: esse homem não é um homem comum, essa personagem da qual eu vou falar é uma personagem muito importante, porque é uma personagem que diretamente é descendente do grande rei do nosso povo. Então há uma perspectiva já muito masculina, e assim Mateus vai construindo o seu evangelho, escrevendo o seu evangelho para os hebreus convertidos, ou seja, para aqueles que, entendendo toda uma formação sobre o povo eleito, sobre o Messias, haviam entendido que Jesus de fato era esse Messias. Quando nós chegamos ao Evangelho de Lucas, considerado o Evangelho mariano, nós temos uma perspectiva muito diferente. Primeiro, porque diferentemente de Mateus, Lucas não foi uma testemunha ocular da passagem de Jesus sobre a terra. Ele é mais ou menos uma testemunha, digamos assim, de segunda mão, porque ele foi discípulo de Paulo e ele vai contar as histórias que ele ouviu de Paulo, que ele ouviu de outras pessoas que conviveram com Jesus, para pessoas que sequer tinham ouvido ainda falar em Jesus. Então Lucas tem um papel muito importante, que é um papel de ser uma espécie de tradutor de uma história para pessoas, para povos de outras culturas. E ele faz isso muito bem, quase como um historiador nos dias de hoje, porque ele vai ouvir as fontes, ele vai ouvir as testemunhas. Então, Lucas ouve 2 testemunhas muito importantes, testemunhas oculares da história, e ele ouve a Maria, a quem ele tem a oportunidade de entrevistar,
e ele ouve a Pedro também, que havia convivido com Jesus de uma forma intensa, bastante próxima, para colocar aqui uma palavra que todos nós compreendemos. E Lucas vai então escrever o seu evangelho de uma perspectiva muito feminina, porque ele vai narrar a história de Jesus a partir do que Maria lhe contou. Então aquela história, de dizer que Jesus descende de Davi não foi uma preocupação de Lucas, porque certamente não foi uma preocupação de Maria. E nesse evangelho nós vamos iniciar a leitura muito propícia para esses dias, com a rememoração do que teria sido aquela viagem de Nazaré até Belém, de Maria e José, e sobretudo a noite do nascimento. Então é um evangelho que traz essa perspectiva da mãe mulher, aquela que narra o nascimento do seu filho, e aqueles detalhes, de que estando afastados da cidade, estando num espaço que conhecemos como manjedoura, as primeiras visitas foram as visitas dos pastores. Isso é muito peculiar, é muito interessante, porque talvez só a perspectiva de uma mãe percebesse isso, que o importante não era dizer de quem o filho descendia, mas era lembrar, muitas décadas depois, quem foram os primeiros, quem chegou para ver aquela criança. E Emmanuel escreve uma mensagem muito bonita a propósito dessa narrativa, em que ele vai descrever supostamente quem foram as primeiras visitas que se seguiram aos pastores. Então, quem poderia ter ajudado no parto, quem trouxe a primeira alimentação àquela parturiente, quem trouxe os primeiros lençóis que envolveram Jesus e Maria, quando os pastores chegaram e ficaram ali admirados, porque eles já vinham guiados pelo clarão de uma estrela que ali se colocou, quem mais chegou, quem acompanhou o dia seguinte. Então, Emmanuel faz, a partir do Evangelho de Lucas, ele nos leva a começar a preencher essa cena, preencher esses detalhes. E é no Evangelho de Lucas que nós vamos achar Maria em outras cenas. É muito interessante, porque tem essa descrição inicial, tem uma descrição posterior de quando Jesus foi ao templo ali por volta dos 12 anos, ser apresentado, na verdade, para aquela cultura como um homem com forças de trabalhar, porque o adolescente de 12 para 13 anos naquela cultura já era um homem suficientemente forte para ser inserido no contexto do trabalho. E na sequência Jesus se perde na volta daquela festa e é a mãe que sente a falta do filho, Ou como a gente diz numa boa expressão nordestina, que dá falta do menino que não estava ali e a preocupação. Então imaginemos, todos que temos filhos, estar num lugar em que a criança estava ali, o adolescente estava ali no meio de todos e de repente, daí a pouco ele não está mais. E onde estava? Então Lucas vai descrever esse sentimento de angústia, de Maria ali naquele instante. Do mesmo jeito que vai descrever na sequência um outro momento público muito interessante, quando Jesus já com a sua vida pública estava ali e Maria vai ao seu encontro e Jesus então narra aquele momento, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, aliás, questiona quem é minha mãe, quem são meus irmãos, distendendo ali a família universal. Então, claro que um espírito como Maria entendia aquele momento, mas era preciso marcá-lo, era preciso trazer isso no questionamento, na linguagem, para que os demais compreendessem. E vamos achar também uma narrativa interessantíssima que não está em Lucas, mas está em João, que é de Maria ali nas bodas de Caná, tentando ajudar aquela cerimônia ali de casamento e já inserindo Jesus na vida pública quando ele transforma a água em vinho, considerado este o primeiro milagre de Jesus. E na sequência é como se esse personagem saísse da história, porque o Evangelho de Lucas e os demais vão narrar a vida de Jesus adulto, autônomo. E aí essa personagem muito importante, ela só aparece novamente na crucificação, para ser uma testemunha daquele ato maior, tanto é que vai passar para a história de uma forma assim indelével. Nós não conseguimos
dissociar nem o nascimento, nem a crucificação de Jesus da figura de Maria. Se no nascimento nós trazemos Maria e José, na crucificação, a figura que está lá é a figura de Maria. Então, da perspectiva espírita, nós somos levados a entender que espírito é esse. Porque se nós sabemos que tudo no universo obedece às leis divinas, a vinda de um espírito superior à Terra, o governador da Terra, o espírito mais evoluído, como está dito em o Livro dos Espíritos, que nos serve de guia e modelo, a sua vinda na feição encarnado na Terra não se daria ao improviso. Os colaboradores de Jesus não se dariam ao improviso. Só para a gente dimensionar, os biógrafos de Chico Xavier, um espírito para nós muito iluminado, narram que a vida de Chico Xavier estava tão programada que foi programada inclusive a reencarnação daqueles que renasceriam ali em Uberaba, onde se deu grande parte do trabalho de Chico, e que renasceriam para as profissões mais simples. A expositora Joselma Coelho, que estará no MIEP também em 2019, narrou certa vez que aqueles amigos de Chico ali mais próximos viveram uma situação muito interessante. Eles estavam ali na rua com Chico andando e passa o caminhão do lixo e um lixeiro recolhendo o lixo da cidade. E cumprimenta Chico e Chico devolve o cumprimento muito entusiasmadamente àquele amigo, àquele irmão que estava ali. E o seu companheiro, seu outro amigo que estava ali caminhando com ele, disse: mas Chico, você conhece até os lixeiros de Uberaba? Aí a resposta dele: é porque nós nos conhecemos antes dessa vida. E aí dá a senha, né, na sequência de que aquele espírito havia assumido um compromisso de vir reencarnar em Uberaba como lixeiro para ser, digamos assim, uma espécie de anjo da asepsia do mundo físico em que estaria Chico Xavier, para que aquela cidade tivesse saúde e vida suficiente. Então, se com Chico nós sabemos desse tipo de notícia, meus amigos, imaginemos com Jesus. Então, não viria para exercer o papel da mãe de Jesus e, na sequência, protagonizar esse papel de a mãe da humanidade, um espírito qualquer, despreparado, um espírito que não conseguisse entender a missão de Jesus, né? Não é possível, não é lógico. E nós encontramos nos 4 evangelhos as pistas de como esse espírito era sensível à mensagem de Jesus e como se colocou sempre a serviço para que o seu filho atingisse, digamos assim, a plenitude da missão, que era tirar a Terra de uma condição de mundo primitivo para mundo de provas e expiação, fazer com que nós mudássemos daquele paradigma do olho por olho, dente por dente, para o paradigma da misericórdia, como diz o espírito Amélia Rodrigues. E aí esse personagem é talvez tão grande, tão sensível, tão amoroso, que não coube nas páginas da literatura. Há uma dificuldade de descrever quem é esse espírito, de narrar os seus feitos, tanto pela sua grandeza, quanto pela, talvez, digamos, a falta de palavras para descrevê-lo mais especificamente. Chico Xavier costumava dizer aos seus colaboradores mais próximos que ele ficava num estado alterado de consciência para melhor, para mais sensibilidade, quando ele mantinha contato com Celina, que é um dos espíritos que se apresenta como uma secretária, como uma embaixatriz de Maria. Imaginemos o que é entrar em contato diretamente com esse espírito nobre que protege a humanidade. E aí, ao longo dessas semanas, estamos buscando na literatura espírita, reunindo textos que nos falem desse espírito. E nos lembramos que o primeiro texto que nos marcou profundamente, há muitos anos atrás, é um caso secundário do livro Loucura e Obsessão. É o chamado caso Sara. Está quase no final, no último terço do livro, depois que Filomeno narra a história principal, numa espécie, assim, digamos, de trégua do acompanhamento do caso principal, Filomeno acompanha o Dr. Bezerra de Menezes
num chamado em que eles vão atender um desfeito que, para usar uma palavra conhecida nossa, é um desfeito trágico. Mas para que Filomeno entendesse aquele desfeito, é narrado, né, o antes daquela história. E é exatamente isso que nos chamou a atenção. É o caso de uma jovem por nome Sara, que havia sido adotada por um casal de espíritas, ainda muito bebê, muito criança, e por volta dos 5, 6 anos, Sara entra numa espécie de doença degenerativa. Ela inicia com uma febre muito recorrente, muito alta, e que vai levando aquele corpinho de criança a uma espécie de falecimento, a ponto de que o médico anuncia à família para se preparar, àqueles pais, porque seria irreversível aquilo ali. E os pais, tomados de amor, né, de paixão mesmo, de amor por aquele espírito que eles haviam acolhido como filha adotiva naquela existência, inicialmente recorrem ao Dr. Bezerra de Menezes para que ele cuide da sua filhinha, para que ela não desencarne. Ela era o motivo das suas vidas. E o Dr. Bezerra de Menezes informa inicialmente que era um quadro muito difícil, porque o pai conseguia captar com muita clareza o pensamento do Dr. Bezerra de Menezes. Então ele capta essa instrução. Era muito difícil reverter aquele quadro, porque reencarnatoriamente estava programado para que Sara desencarnasse por volta do final da primeira infância. E o pai se entristece muito, narra isso para a esposa, e eles ficam inconsoláveis naquela noite em que se antevia ali o desfecho, o desencarne daquela filha. E então os pais resolvem orar não só ao Dr. Bezerra de Menezes, mas a Maria, mãe de Jesus, para que interceda pela sua filha, porque eles sabiam que ela conseguia compreender a dor de um pai, de uma mãe prestes ao desencarne de um filho. E eles fazem aquela prece e pedem que o Dr. Bezerra de Menezes leve aquela prece a Maria. E ele humildemente diz que vai levar, mas precisa aguardar o desfecho, porque ele nada poderia fazer. Imaginemos que é um caso muito difícil, porque o Dr. Bezerra de Menezes já colocava ali a situação é praticamente irreversível. Ora, se ele, como um grande médico, não conseguia reverter, a situação era muito grave. Então ele leva aquele pedido, né, a Celina, para que Celina leve a Maria Santíssima. É um nível de hierarquia assim muito alto, é coisa que a gente lê e realmente sente que não era uma conversa qualquer, era preciso talvez, né, uma certa aproximação. Passam-se algumas horas e Celina traz a resposta ao Dr. Bezerra de Menezes, que por via de intuição repassa àquele pai que o caso era muito grave, que nas leis dos céus estava previsto o desencarne, mas era possível continuar orando para que o desfecho fosse o mais suave. Vejamos, para nós isso seria já a resposta negativa, né? A expressão nordestina seria tem jeito não, né? Bem nesses termos, tem jeito não. Mas os pais oraram mais uma vez. Eles oraram ainda com mais fervor ao Dr. Bezerra de Menezes. Eles prometeram velar por aquela vida, prometeram manter aquela criança ao longo de toda a sua vida junto às fontes do Evangelho. E eles se dedicariam ainda mais à mediunidade, à casa espírita, enfim, fizeram uma promessa ali de reengenharia de vida no sentido mais profundo da vivência cristã. E o Dr. Bezerra de Menezes, reverente, leva o pedido a Celina, que vai levar a Maria, e algumas horas, e a noite avança, o dia nasce, a criança não dá sinais de melhora, de reversão, e os pais velavam por aquela filha ali. E horas depois, novamente, o recado vem para o Dr. Bezerra de Menezes, a intuição para aquele pai, que era uma hora extrema para aquela família, que era preciso muita ponderação sobre os destinos da vida que correm em nossas mãos, mas a nós não pertencem. E os pais
recebendo aquela notícia que seria, digamos assim, um desfecho trágico para os seus corações sofridos, oram ainda com mais fervor e prometem ainda mais uma vida digna entre os postulados de uma conduta cristã, de uma ética cristã e de uma vivência espírita. E aquela prece mais fervorosa, naquele dia que já avançava em suas horas, é levada novamente pelo Dr. Bezerra de Menezes, a Celina e a Maria. Passadas algumas horas, eis que vem a resposta. Consultando as fontes dos céus, Maria delibera pela recuperação de Sara. E aquela resposta foi passada e aqueles pais viram em poucas horas a reversão do quadro da sua filha. E a história segue, embora o final mais adiante seja um final que nenhum de nós esperaria para uma história cujo início foi esse. Os pais entregam a filha ali aos cuidados de Maria. A sua fé foi tão grande, a sua convicção, o seu projeto de reengenharia de vida, que o livro descreve lá, que eles foram fiéis, inclusive, àquele projeto de reengenharia de vida, que todos nós almejamos um final feliz, embora não seja. O que nos chama a atenção, o que nos chamou a atenção desde a primeira vez que lemos, e para mim particularmente, o livro Loucura e Obsessão, ele é ainda mais bonito, não pelo caso central, mas por esse caso secundário, é essa relação desses pais, é a relação de Maria com Celina, é a relação do Dr. Bezerra de Menezes com Maria e mais especificamente essa escuta que somente um espírito muito superior poderia fazer naquele instante. Porque para nós outros, na primeira resposta, a gente já diria para o pai de Sara, enxugue as lágrimas e siga. Né? Talvez no nosso limite nós disséssemos, tem jeito não. Mas é a fé daquele pai e a escuta desses espíritos superiores. O Dr. Bezerra de Menezes não se cansou de ouvir aquelas preces, 3 preces. Não se cansou de levar esses recados. Quase um menino de recado. Eu fico imaginando a humildade desse espírito de ouvir, de ir novamente a Celina e dizer, olha, o casal tal, insiste, a filha, assim, assim. E esse recado ir para Maria e ela, como a grande acolhedora dos sofredores, ter a paciência de ouvir e no fim, consultando as fontes dos céus, então certamente vendo as existências anteriores daquela família, daquele espírito que estava ali convalescente, daqueles pais, não é que encontrou a brecha, nem deu um jeitinho brasileiro, mas percebe que no concerto da harmonia divina era possível que Sara tivesse uma moratória para a sua existência. Então, desde que lemos esse livro, há muitos anos atrás, e periodicamente voltamos a reler, é esse quadro, é esse caso, é esse detalhe da escuta amorosa, sensível de Maria, que nos fala a emoção. Né? E aí, quando eu cheguei aqui, me lembrando desse caso, que eu venho me lembrando dele desde ontem, o coral estava cantando, eu me emocionei profundamente, fiquei ali sentada, lutando com as próprias emoções, olhei, França estava muito emocionada e pensei assim, eu não vou nem olhar de novo para ela. O ruim não é se emocionar, o ruim seria não se emocionar diante de um caso desse. Então, se numa narrativa dessa nós não nos emocionássemos, ou numa música como a que foi cantada, aliás, as que foram cantadas, aí nós teríamos problemas sim. Quando nós nos emocionamos com esse caso, nós estamos assim na dimensão do humano se trabalhando para outros ideais. Então, digamos que esse caso, Sara, tenha sido meu primeiro encontro com uma leitura mais profunda de Maria. Mais recentemente, do ano passado para cá, eu enfrentei uma leitura que eu adiava há muito tempo, que era a da obra Memórias de um Suicida, do espírito, aliás, da médium Ivone do Amaral Pereira, e psicografia ali do espírito Camilo Castelo Branco,
que assina como Camilo Botelho, e do espírito Leon Denis, com assessoria de Charles, do Dr. Bezerra e de outros espíritos. Durante muitos anos eu adiei a leitura dessa obra, embora gostasse muito da obra de Dona Ivone. E o ano passado, por esses detalhes da vida que a gente inicialmente não consegue observar, uma amiga disse que tinha o audiobook do livro Memórias de um Suicida. Eu disse, isso é uma ótima oportunidade para mim, porque ocupa meu espaço enquanto eu me locomovo, enquanto eu dirijo. E a amiga me emprestou e eu fui tomada de uma surpresa extremamente positiva. Primeiro, porque é uma leitura extremamente bem feita. Nem todo audiobook é bom, mas esse é o melhor que eu já vi em termos de leitura, de colocação da parte dramatúrgica da história, de criar os suspenses, em alguns momentos de criar até um pouco do riso, do humor, muito fino, mas muito bem colocado. E uma enorme surpresa, porque o que eu pensava que era a parte difícil do livro e se estenderia pelo livro todo, na verdade ocupa os 3 primeiros capítulos do livro impresso, e no audiobook deve ocupar talvez as 6 primeiras trilhas da gravação. Então eu comecei a ouvir esse livro e eu fui me apegando aos personagens, me apegando muito profundamente. E eu comecei a ouvir esse livro mais ou menos em 10 de dezembro do ano passado. E logo que eu comecei a ouvir, eu fui ficando tão apaixonada que terminava uma trilha e eu voltava à mesma trilha para ouvir de novo. E em janeiro, na primeira semana de janeiro, eu inventei 3 viagens a João Pessoa para ir e voltar no mesmo dia, porque cada viagem de ida eu via 3 trilhas, cada de volta eu via mais 3, e eu estava no capítulo 38, ou seja, na trilha 38 eu tinha a 41 e eu não queria me separar dos personagens, porque eu estava profundamente apaixonada por eles. E nesse livro nós vamos encontrar exatamente essa feição, né, no mundo espiritual, Maria, a acolhedora dos sofredores. Porque a narrativa, como o próprio título diz, são as memórias de um espírito que se suicidou. E ele vai narrar nos 3 primeiros capítulos a fase, difícil do processo pós-morte, e na sequência ele vai narrar o que é bonito, o que eu não imaginava que estivesse ali tão forte, que é exatamente o processo de acolhida. Então o Espírito vai narrar a cidade que se chama Esperança, o hospital que se chama Esperança, e que essa cidade, com esse nome tão importante para nós, né, que aponta para uma virtude tão importante, que é a da fé, da confiança, é uma cidade espiritual que acolhe brasileiros, portugueses e espanhóis, dirigida por Maria no mundo espiritual. Certamente não é a única, é uma delas, é pelo menos a que nós tivemos notícia. E quando nós lemos o livro, nós vamos encontrar essa perspectiva de acolhida. Isso que ficou muito forte para mim. E quando eu terminei a primeira versão ali daqueles 41 trilhas no áudio, eu fui para a leitura do livro impresso nas suas, acho que 500, 400 páginas, e quando eu terminei essa leitura, eu voltei para o áudio novamente, e eu já estou numa 4ª audição daquele áudio, porque essa perspectiva de acolher o que sofre tornou-se para mim muito significativa, muito importante. Primeiro que o processo é quase que um processo, individualizado, de acolhida do sofredor, mas não é uma perspectiva em que a dor do sofredor se coloca acima das leis divinas. As leis divinas presidem a tudo, mas os sofredores precisam ser ali assistidos. É preciso que sejam tratados, aí a primeira fase no hospital. É preciso que sejam esclarecidos, a segunda fase numa espécie de escola, depois numa transição para uma universidade. É preciso que sejam inseridos numa lógica de ajuda ao próximo para a libertação das próprias dores, que é a 3ª fase dos personagens, para, por fim, a 4ª fase, quando, segundo a narrativa do Espírito Camilo, a própria Maria vai deliberando
qual ou quais daqueles espíritos podem e devem reencarnar. E aí é muito bonito isso, porque é misericórdia pura. Espíritos com muitas dificuldades como nós, muitos entraves emocionais, muitas infrações às leis divinas, são tratados como espíritos que devem reencarnar num processo de superação das próprias dores. E há um personagem entre os que são apresentados, há um núcleo básico assim de 5 personagens, e um deles, que é o personagem Jerônimo, é o que deseja voltar logo para a Terra. Ele tem uma necessidade de voltar, porque ele tinha uma consciência de culpa muito aguçada e ele desejava voltar para recuperar. E os gestores daquelas vidas que estão ali no mundo espiritual, os que estão cuidando daqueles espíritos, dizem que essa reencarnação só seria possível de forma antecipada se Maria deliberasse. Então, nesse livro eu aprendi exatamente essa lógica, não é? Do amparo aos sofredores e de que a acolhida a cada um deles vai se fazendo ali segundo a leitura misericordiosa do Espírito Maria. E aí o Jerônimo deseja muito o reencarno, mas ele precisa aguardar, e enquanto ele aguarda a deliberação, ele é convidado a refletir sobre a vida. Então, uma obra extremamente bonita. Fora da literatura espírita, nós vamos encontrar livros maravilhosos, ainda que não sejam a literatura não seja tão pródiga como a literatura sobre Jesus. Desde a escolha do tema do MIEP, já no outro ano, eu comecei a procurar vários livros em livrarias diferentes, mesmo na parte da literatura católica, e a gente encontra várias coisas lá, mas não tanto ou tão específicas como gostaríamos nessa perspectiva de acolhida dos sofredores. Há um livro muito bonito, muito conhecido, do jornalista Rodrigo Alvarez, que eu tinha lido há muitos anos atrás, sobre Maria, um livro extremamente bem escrito, muito sensível, em que esse jornalista narra como se construiu no mundo ocidental essa ideia de veneração a este espírito. E aí, lendo Memórias de um Suicida, eu consegui entender que essa veneração que nós construímos na Terra decorre da profunda veneração, do respeito extremo que os espíritos no mundo espiritual têm a Maria. Quando nós lemos o livro Paulo e Estevão, nós observamos na segunda parte do livro que Paulo, em uma de suas viagens, ele delibera ir ao encontro de Maria, por várias razões, né? Razões em que ele precisava se reconectar consigo mesmo, naquele largo processo de se recuperar de quem ele fora, para legitimar quem ele estava sendo após a visão de Jesus em Damasco. Nós vamos encontrar o espírito Humberto de Campos, contos que estão reunidos no livro Boa Nova, narrando vários casos sobre Maria e como, né, toda uma tradição de veneração desse espírito foi sendo construída. E não é para menos, porque de todos os que haviam convivido com Jesus, só Maria havia convivido mais tempo e mais intimamente, mais proximamente. Os discípulos conviveram com Jesus cerca de 3 anos, mesmo Pedro, mesmo João, mesmo Tiago, mesmo André. Talvez Pedro, Tiago e João tivessem tido a vivência mais próxima, porém nunca a vivência, digamos assim, total, plena, como Maria teve. Então era muito natural que naqueles anos que se seguiram à crucificação, os que ficaram encarnados tivessem esse desejo de ir ao encontro de Maria para, em vendo-a, pudessem ali de alguma forma também ver a Jesus, ter o contato com Jesus, guardar essa memória da mãe do Messias. Então entendemos isso como muito natural. E sobre Maria, tivemos uma história pessoal muito interessante por uma dessas ocasiões da vida que talvez só agora nesse momento, nos preparando para o MIEP 2019, eu esteja entendendo a lógica, e num outro momento talvez eu já tenha me feito algumas críticas pessoais, mas
estou entendendo que as críticas foram infundadas. Em 2016, num período assim familiar, com alguma turbulência, tinha um parente próximo com uma certa debilitação que exigia cuidados, mas surgiu a oportunidade de fazer uma viagem que, de onde eu estivesse naquela viagem com um grupo, eu iria a Éfeso e ao lugar onde se diz que ali foi erguida a casa de Maria. E dessas coisas que a gente parece não controlar na vida, mesmo na circunstância, com um parente que precisava da minha atenção mais direta, mais próxima, tudo que tinha a ver com essa viagem se organizou de uma tal forma e eu fui a essa viagem. E talvez tenha sido, sem dúvida nenhuma, a experiência mais forte da minha existência. Eu tenho uma outra experiência com locais de viagem muito forte, mas essa de ir a Éfeso foi uma experiência muito forte do ponto de vista pessoal, do ponto de vista emocional. E é uma viagem muito bonita porque, primeiro, a gente chega numa cidade que está à beira-mar. Depois de ter viajado por muito deserto, a gente chega numa cidade que está à beira-mar. E de lá se vai a Éfeso. Então, é muito interessante a geografia porque é uma subida, né? Maria, a sua casa esteve num lugar que é uma colina ainda hoje, né? E foi muito interessante porque quando nós chegamos num dado lugar, havia sim uma leva de turistas, muito turistas, interessados em turistar, e o nosso grupo estava muito mais interessado em ter uma experiência emocional, uma experiência espiritual, uma vivência profunda. E o motorista do ônibus que estava conosco, que não fala português, que não tem a nossa religião, de alguma forma ele captou aquele desejo do grupo e ele disse para a pessoa que nos guiava, uma moça, que iria avançar na velocidade para ultrapassar aqueles 3 ônibus de turistas para que nós chegássemos em Éfeso primeiro. E chegamos. Chegamos muito cedo da manhã, por volta de umas 6:30 da manhã, no lugar em que as lojas ainda estavam fechadas, o acesso à casa estava fechado e num absoluto silêncio. E um silêncio que, de fato, não dá vontade de você falar, ou não há necessidade de falar, de dizer nada assim. Eu lembro de olhar para as pessoas com quem eu tinha feito aquela viagem e eu não tinha vontade, e sentia que elas não tinham vontade de dizer nada, apenas de experimentar aquilo que ali estava, aquele silêncio. E eu lembro de que a pessoa que coordenava a excursão disse para a gente entrar na casa de Maria e aproveitar porque o outro grupo de turistas vinha atrás. E nós tivemos uma experiência muito interessante, porque quando nós entramos na casa, uma senhora que viajava conosco, mais ou menos por volta de 80 anos, e viajava com a filha, ela peruana, a filha já mora no Brasil há algum tempo e fala bem português, mas essa senhora não falava e quase não entendia nada. A gente fazia um esforço de falar um espanhol mais ou menos com ela, mas ela quase não entendia nada. E quando nós entramos nessa casa, que é a casa, né, reerguida, onde Maria morou com João, tivemos um fenômeno, digamos assim, do ponto de vista emocional, extremamente importante. Essa senhora, com 80 anos, ela foi tomada de uma emoção tão grande que ela cantou a Ave Maria em espanhol sozinha. E aquele silêncio naquela casa de pedra, aquela emoção, aquela voz, uma voz de um timbre muito agudo, muito afinado, e aquilo ecoou naquela casa como se aquele som batesse naquelas paredes e voltasse para todos nós. E aí uma experiência de vida assim, de uma hora que você diz, eu não preciso de mais nada na vida, né? E essa emoção, ela é suficiente para, em revivendo, me manter ao longo da vida. Então, foi uma experiência ali muito interessante. E nós ficamos um tempo, e de minha parte eu lembro que quando é uma casa muito pequena, cabe nesse auditório, talvez quase na metade dele,
entra-se por uma porta, circula-se, sai numa outra. Quando eu saí, eu pensei assim, mas eu já saí da casa de Maria como se tivesse sido muito pouco. E eu lembro de que eu entrei uma outra vez e eu fiquei lá até que o outro grupo de turistas, muito barulhento, chegou e aí todos nós saímos, fomos para um pátio afora. E dessa visita, eu lembro da história que a instrutora do grupo da excursão contou. Isso foi em 2016 e em 2014, aquela área, que é uma área de uma colina, assim, de fato, nós subimos muito e temos uma visão da cidade de Éfeso lá embaixo, muito bonita. A área tinha sido tomada por um fogo. O fogo começou na mata embaixo, avançou, a equipe de bombeiros da cidade não foi capaz de debelar o fogo, foram chamadas outras equipes e um fogo que consumia-se muito rapidamente e o risco era exatamente o risco de, em subindo a colina, aquele fogo, destruir aquela casa, destruir o santuário que está ao lado, destruir todo o apoio turístico extremamente bem projetado, enfim, destruiria não só um patrimônio histórico da humanidade, como hoje é conhecido, mas destruiria uma fonte de vida financeira daquela cidade. E as equipes não conseguiram, dia e noite, não conseguiram debelar aquele fogo e o fogo por si só apagou-se a 2 metros da casa de Maria. Então, né, para nós espíritas não precisa explicar. Isso é um fenômeno que se auto-explica e legitima para nós aquele espaço como um espaço de muito magnetismo, de muita energia, um espaço de muita sensibilidade. A sensação é de não querer ir embora. E eu lembro que quando nós fomos embora, naquela tarde eu me senti assim como quem não queria mais nada, assim. Talvez o que eu mais quisesse naquele dia, se tivesse alguma coisa ainda para ser feita naquela viagem, que fosse voltar para casa, para que eu não perdesse aquela sensação, aquela emoção. Isso se deu em 2016 e até o começo desse ano eu não consegui entender muito bem por que aquela viagem tinha se encaixado na minha vida. Assim. Foi algo muito repentino, muito rápido entre o convite para a viagem, a decisão de ir, organizar uma agenda familiar, pessoal e de trabalho e ir àquela viagem, ir tão longe. Eu não conseguia, tinha sido assim para mim um presente, eu não conseguia dimensionar, até que mais ou menos maio, junho desse ano, pensando no tema do MIEP, eu senti muito claramente que essa ida se encaixava para o estudo desse tema. Eu não teria sensibilidade suficiente para estudar esse tema, para expor, se eu não tivesse tido aquela experiência que é física mesmo, que é ir no lugar, que é viver essa experiência, que é ter ouvido aquela senhora que estava na excursão, que nem nos cumprimentava direito, não falava quase nada em português, uma senhora muito tímida, 80 anos, não se intimidar e cantar a Ave Maria naquela casa, e todos nós, um grupo, acho que de umas 20 pessoas mais ou menos, sentirmos a reverberação dessa energia de Maria a acolhedora. E a partir daí eu vim entendendo essa necessidade dos espíritos que estamos encarnados na Terra de buscar a Maria como essa mãe dos sofredores. Porque foi a mãe, para usar a nossa expressão, a que mais sofreu, né? O seu filho ali, numa crucificação absolutamente desleal, desnecessária, injusta sobre todos os sentidos, e esse espírito transcender essa dor para, na sequência, consolar a humanidade. E só para concluir, um caso bastante pitoresco sobre Maria, uma história real que eu ouvi de André Peixinho lá em casa, certa vez que ele veio. Eu achava Peixinho assim aquela pessoa de quem eu não podia me aproximar. E há muitos anos atrás ele veio para uma atividade
aqui em Campina Grande, e foi jantar conosco, ficou lá por casa. E depois, quando eu passei aquele momento assim, da vergonha inicial, eu disse assim: Peixinho, eu queria que você me contasse umas histórias sobre Irmã Dulce, porque ele foi médico de Irmã Dulce, foi assistente dela durante muitos anos, acho que umas 2 décadas talvez, e tem uma amizade muito íntima. E ele contou uma história, outra, talvez ele também não quisesse muito conversar, e aí lá para as tantas ele contou uma, que de todas as histórias sobre Irmã Dulce eu memorizei. Ele disse assim: todo mundo acha que Irmã Dulce assim, era aquela senhora muito debilitada, aquela senhora que não tinha estratégia, mas a Irmã Dulce era profundamente estrategista. Isso, no fim das contas, ela era, sabia fazer estratégias muito bem. E aí isso quebrou a minha imagem de Irmã Dulce. Eu disse: mas como assim, né? Irmã Dulce, estrategista, a gente já pensa numa outra, essa característica de uma outra personalidade e não daquela senhora que eu venerava. Ele disse: sabe aquela história dela viver na cadeira de balanço? Sei, ela tinha um problema respiratório, ela dormia sentada. Não era só por isso não. Era porque cada vez que ela estava lá, né, sentada, e chegava alguém para visitar, aí ela respirava ainda com mais dificuldade, era uma cadeira dura, aí a pessoa dizia: irmã, por que a senhora está aí? Meu filho, porque a minha cama eu dei para um doente. Aí a pessoa dava mais uma cama para o hospital. Ela era tão estrategista que negociou até com Jesus. Aí quebrou a minha imagem de Irmã Dulce. Eu disse: mas Peixinho, como foi isso? Ele disse: é porque quando o hospital ficou na situação de penúria e a transição para ser um hospital do SUS não se concretizava, a obra custava muito caro para ser mantida. E aproximou-se o mês de dezembro e não havia dinheiro para pagar o 13º, e a transição para o setor público não se dava. E a perspectiva era que, uma vez tendo passado para o serviço público, naqueles tempos, todos os funcionários fossem admitidos como do setor público. E foi um momento muito grave. E não aparecia dinheiro, a transição não se concretizava. E quando foi em 1º de dezembro, a Irmã Dulce começou a fazer uma novena a mais, às 6 da tarde, de joelhos. E quando eu soube disso, e fui avisado, já ia lá para 10 de dezembro. E era um esforço para ela sobre-humano, porque ela já muito doente, a debilitação, como se ajoelhar, como ficar ali, né, num decúbito, sobre os próprios joelhos. Isso sobrecarregava o pulmão e ela saía da novena pior do que tinha entrado. E aí eu fui lá no horário das 6 horas, surpreendi e dei uma reclamação de médico, né? Ora, irmã, a senhora está querendo viver ou está querendo morrer, né? Se for desse jeito, olha, não vai chegar nos céus em boa condição, não. Deu lá a reclamação. Ele disse: meu filho, você não sabe, da vida é nada. Ele: como assim, Irmã Dulce? Não, é porque eu estou diariamente em profundos colóquios com Maria. Como assim, Irmã Dulce? A senhora não já faz tantas novenas por dia com Jesus? Não vive dizendo que está em colóquio direto por Jesus? Meu filho, porque não há filho que não obedeça à mãe. Ele anda muito desobediente comigo. Não mandou dinheiro, não fez a transição. Eu estou reclamando com a mãe dele diretamente. Até o Natal tudo isso vai ser resolvido. E aí Peixinho, né, disse que reclamou e medicou e disse que ela fizesse os colóquios com Maria sentada na cadeira, que Maria iria atender. E, para surpresa dele, né, e não dela, de Irmã Dulce, antes do Natal, ela recebeu um telefonema de um grande amigo dela, grande amigo dos pobres, uma pessoa que tem uma vida pública muito, digamos assim, muito em torno da mídia, que ele pediu para não dizer quem era, mas eu deduzi pela situação e eu não vou dizer. Telefonou para a Irmã Dulce perguntando como andavam as coisas. E aí disse que ela fez as lamentações, né? De ruim a pior, né? Irmã, tá. Então amanhã o dinheiro estará na conta. E o dinheiro esteve na conta, pagou-se o 13º, fez-se o Natal dos internados naquele que nem era um hospital, era um abrigo. E no dia de Natal, Irmã Dulce mandou chamar Peixinho e disse, quando ele chegou para o almoço de Natal, ela disse: eu não disse, era melhor reclamar com a mãe para o filho obedecer.
né? Então, é nesse sentido, agora é preciso ter muita intimidade com Maria para reclamar de Jesus, né? Então, não é coisa para a gente não, é coisa para a irmã Dulce, que conseguia esse colóquio de intimidade aí com o Espírito, que é, de fato, o grande acolhedor dos sofredores, demonstrando para todos nós a excelência da mensagem de Jesus. Então, desejamos a todos um Natal de muita paz, de muita renovação, que seja um momento para nós enchermos a nossa vida de esperança e prosseguirmos intimorados, sabendo que estamos protegidos. Muita paz a todos.